Vamos ler então esta passagem, Isaías 59, versículos 9 a 11. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não há salvação. E está pela salvação, e está longe de nós. Vamos orar. Tu que criaste todas as coisas, tu que providenciaste tamanha salvação, dá-nos a bênção de ver tua gloriosa palavra. Nós estamos perante o teu livro, e ele é precioso, ele é maravilhoso. Eu sei, Senhor, que o mundo não gosta do teu livro, quer o teu livro como superstição, mas nós temos o teu livro como a palavra da verdade, como a mensagem que todos precisam ouvir. E nós queremos agradecer pelos que vieram, porque é o Senhor que envia. E dou louvores a isto, Senhor, pelo Senhor ter feito essas maravilhas em nosso meio. E eu quero pedir tuas misericórdias na exposição desse texto aqui, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu quero pregar hoje à noite sobre o clamor dos eleitos. O clamor dos eleitos. Parece um assunto não tão importante, mas eu quero lembrar a vocês que a Bíblia inteira trata dos eleitos. E ao abrir esse texto aqui, queridos irmãos, o capítulo 59 de Isaías, vocês vão ver como Deus trata disso maravilhosamente. Aliás, o capítulo inteiro de Isaías 59 trata sobre os eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu-os para serem salvos. Esse é o assunto mais importante em termos de salvação nas Escrituras. Olha, queridos, o que o Isaías 59 está expondo? Nós precisamos ligar-nos no texto. Nós precisamos conhecer a casa inteira, por assim dizer, de Isaías 59. Senão eu não vou pegar o assunto. Eu vou ficar sentado na sala, olhando de um lado para outro, e sem saber o que está acontecendo. Mas eu quero expor para os irmãos o que é que ele fala aqui. Notem, ele está tratando de que aqui? Ele vai falar do povo que ele escolheu. Presta atenção que logo no começo, no versículo 1, ele fala do poder sobrenatural dele em salvar. Ele está estendendo a mão dizendo, minha mão é forte para salvar. Ela não ficou murcha não. Quando passam os anos nós pensamos que Deus ficou fraco. Acontece conosco. Eu estou com 66 anos, já não sou mais aquele jovem de 30 anos atrás. Entretanto, com Deus não é assim. Ele diz, eu sou o mesmo. Mas a pergunta é por que ele não salva? Então ele vai expondo a situação. Presta atenção. A partir do versículo 2, ele vai mostrando o que está acontecendo na sociedade. Ele diz o quê? Olha as expressões que ele usa. As vossas iniquidades, vosso Deus, vossos pecados. Nota como ele usa o pronome sempre, o pronome pessoal, o pronome possessivo. Porque as vossas mãos, versículo 3, vossos dedos de iniquidade, vossos lábios falam falsidade, vossa língua pronuncia perversidade. Percebe que ele está expondo a situação social. O que acontece no mundo é isso.
é que o mundo é o que é, jogado, atirado no pecado. Mas a pergunta permanece: por que ele não salva? Não parece que o braço de Deus está fraco? Não parece que a mão de Deus diminuiu em poder de salvar? Não, ele continua mostrando o que o homem inteiro faz no pecado. Preste atenção e vai até o versículo 8. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Até no versículo 8. Sempre é Deus dizendo: está acontecendo isto. Mas quando chega no versículo 9, as coisas mudam. Quem aparece? Nota o versículo 9. Por isso, o juízo está longe de nós. Agora o pronome mudou. O pronome pessoal agora é nós. Não é mais Deus falando. Quem está falando agora? Eu vou mostrar para os irmãos que são os eleitos. Impressionante. O que eu quero mostrar para os irmãos é que sem eleição não tem como haver salvação. Se não fossem os eleitos, não poderia haver salvação na face da terra. Então os eleitos aparecem. Olha o versículo 9. Por isso o juízo está longe de nós, a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Nota, são os eleitos dizendo que alguma coisa está errada com eles, que eles estão numa situação que não há socorro aqui. Essa é a condição dos eleitos. Mas você pode dizer: pastor, por que o senhor inventou isso? Eu não inventei. A Bíblia inteira ensina a eleição. A Bíblia inteira. Mas notem, queridos irmãos, eu quero mostrar apenas em Isaías alguns textos que tratam sobre eleição. Presta atenção no capítulo 1. Veja, o capítulo 1 de Isaías. Voltem lá, e os irmãos vão ver no versículo 9. Nesse capítulo 1, o que Deus está falando? Se os irmãos olharem o histórico aqui, Isaías viveu num tempo quando a nação de Israel estava completamente afastada de Deus. Havia muita aparência de espiritualidade, havia muita festa, todos iam para Jerusalém, levavam ofertas, levavam seus instrumentos musicais, cantavam para Deus, levavam sacrifícios para oferecer no templo em Jerusalém. Mas Deus ataca o povo aqui, da cabeça até os pés. Vocês estão todos contaminados, todo enfermo. Ele diz: eu não estou olhando o que vocês estão fazendo, não. Eu não estou olhando o que vocês estão dando de ofertas, não. Eu estou olhando a situação espiritual de vocês. Vocês estão imundos da cabeça aos pés no pecado. E ele até ordena: purificai-vos. Mas quando chega no versículo 9, ele diz o quê? Veja: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. É como se Deus estivesse falando com Ribeirão Preto. Se ele não tivesse deixado o povo eleito dele, ele já teria destruído, apagado Ribeirão Preto da face da terra. Ele poderia dizer até do Brasil inteiro. Se não fossem os eleitos, ele já teria destruído completamente essa nação por causa de tanto pecado, tanta iniquidade praticada. Por causa de que ele não fez? Por causa do remanescente, o povo dele. Vamos para outra passagem. Capítulo 6, versículo 13. Esse capítulo é interessante, notável, porque está tratando de quê? Trata aqui do fato de que no capítulo 5 há uma descrição terrível da maldade social em Israel. E Deus pronuncia seus ais. Ai de uma nação que faz isso, ai de um povo que faz isso,
Ai daqueles que tratam o pecado como se fosse uma coisa boa. Eu estou jogando superficialmente. No capítulo 6, Isaías tem a gloriosa experiência de conhecer o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Ele quase morre naquele momento, porque ele tem uma visão da glória do Senhor. Mas foi naquele momento que Isaías conheceu o Salvador. E quando ele conhece, aí ele pode ouvir a voz dele: envia-me a mim. Agora, irmãos, olha o versículo 13. Deus fala para ele: vá. É como se ele estivesse pegando um pregador e dizendo: vai e prega o evangelho, pregue para aquele povo. Mas eles não vão ouvir, eles vão ficar mais cegos, eles vão ficar mais surdos. Já imaginaram? Deus mandando um pregador pregar para o pessoal não se converter? Mas Deus fala: que coisa é isso? Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles não vão ver a minha glória, porque eu não vou salvar ninguém. Olha uma mensagem como é transformada em castigo. Nem sempre a pregação resulta em salvação, nem sempre. Mas nota o que ele diz no versículo 13: porém, presta atenção, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda fica o toco. Presta atenção que a versão atualizada fala o toco. Aqui na versão corrigida fala firmes. Mas na realidade é quando queima uma árvore, parece que ela vai ser consumida. De repente você percebe que fica o toco daquela árvore. O que vai acontecer? Vai brotar. Esse é o caso dos eleitos. Quando pensa que não, quando pensa que ninguém vai ser salvo, olha os eleitos. Vamos para mais uma passagem, aí eu encerro esta parte aqui, introdutória. Isaías 65, ainda, veja o que ele diz. O versículo 15: e deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. Incrível. Enquanto você vê os homens brincando, se divertindo com a maldade, Deus fala para eles: vocês vão chorar, meus eleitos vão rir, vocês vão sofrer, meu povo eleito será feliz, vocês vão morrer de fome, meu povo eleito será farto. Esta linguagem de Deus para o povo dele, em Isaías, nesse livro impressionante. Eu poderia gastar mais tempo com vocês aqui, mostrando em toda a Bíblia a doutrina da eleição, mas meu alvo é falar sobre o clamor deles, conforme o capítulo 59, aqui, como eu li para vocês. Vamos lá. A verdade mais significativa a respeito do povo eleito é que eles aparecem na Bíblia, todos eles juntos. Nossos, é a linguagem do povo junto. Mesmo antes da conversão, incrível. Antes deles se converterem, Deus já conhece o seu povo? Conhece. Deus sabe onde estão os eleitos? Sabe. Ele sabe onde estão, onde mora? Sabe. Daqui a 50 anos ele já sabe onde estão os eleitos, aqueles que vão nascer. Impressionante obra do grande Deus soberano. Veja bem, Deus está mostrando a nós que é impossível a pecadores serem arrependidos e se converterem a Deus se não for pela eleição. Então, vamos agora ao texto. Eu quero apresentar, voltando ao capítulo 59, versículos 9 a 11, 3 assuntos aqui. O primeiro, nós vamos ver que os eleitos clamam pela sua condição de pobreza espiritual. Olha o versículo 9. Por isso,
O juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas nós andamos em escuridão. Esse é o primeiro clamor dos eleitos aqui. Eles clamam por causa da condição de pobreza espiritual da parte deles. Qual a condição do homem no pecado? O que a Bíblia fala? É porque ele rouba? Não. É porque ele fuma? Não. É porque ele está bebendo no bar? Não. Deus não olha o homem primariamente assim. Ele olha no coração. Falta o que lá dentro? Falta justiça. E olha os eleitos falando. O juízo está longe de nós. A justiça não nos alcança. Queridos, quando há pessoas clamando assim, nós não estamos vendo juízo, nem justiça. Isso não nos alcança. O que está mostrando? Os eleitos mostram sua condição de injustiça interior. O que é injustiça? O pecado é injustiça. Não importa o tamanho do pecado. Todo pecado é injustiça. E o que a Bíblia diz a respeito da raça caída? Em Romanos, todos pecaram. Significa o quê? Que a ausência de justiça não dá a Deus a glória que é devida somente a Ele. Aí está a suma da falta de justiça. É não atribuir a Deus a glória que é devida somente a Ele. Você pode nunca ter cometido assassinato, nunca ter adulterado, nunca ter praticado roubo, nunca. Mas o problema seu não é fora, é dentro. Falta o que lá dentro? Falta justiça. Eu repito aquele versículo que eu gosto muito de usar. Está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Como é que Deus apresenta o homem ali? Ele como que tira uma foto e ele apresenta o homem por dentro. É igual o médico, né? Quando você vai no médico. Doutor, eu estou com um problema aqui no estômago. Muita dor eu estou sentindo. Então o médico faz um exame e ele tira um raio-x do local. Por quê? Ele quer ver o que está lá dentro. Nem sempre os médicos chegam a uma conclusão clara. Mas Deus, quando Ele vê o coração, Ele sabe exatamente o que está acontecendo ali. Em Abacuque ele diz: eis o soberbo. Mas como ele que viu? Ele está olhando o homem de que ponto de vista? Totalmente diferente de nós. Nós olhamos o homem, olha, aquele homem é culto, aquele ali é religioso, aquele ali todo mundo gosta dele, é uma pessoa bondosa, mas Deus não vê assim. Quando nós olhamos os pecadores, olha, aquele homem é um mentiroso, aquele é um beberrão, aquele é um ladrão, aquele não tolera as pessoas, sempre falam mal, mas Deus não olha assim. Em Abacuque, ele está falando do povo caldeu, um povo ladrão, um povo que vai invadir as cidades, matava as pessoas para roubar. E ele chama os caldeus de quê? Eis o soberbo. Olha esses homens, por fora eles são o quê? Soberbos, arrogantes, eles não temem a Deus. Mas qual o problema dele? O problema dele é na alma. E olha o que diz o texto: sua alma não é reta nele. Está vendo? Há uma disfunção na alma, há uma coisa errada na alma, está torta. Então quando a alma está torta, gera soberba. Vamos lá. Manifesta por fora numa atitude de quê? O que é soberba? Você pode até ser meu amigo, mas de Deus você é o inimigo. Você pode por fora ter muitas pessoas ao seu derredor, ter muito dinheiro, ter muita fama, ter muito luxo, ter uma vida livre que você acha que é livre, mas por fora você é um soberbo.
E a soberba mostrará que você não quer saber de Deus na sua vida, que você não quer o controle dele na sua vida, você não quer que ele reine na sua vida, você não quer que ele controle suas palavras, você não quer que Deus controle o seu caminho, você não quer nada disso. É soberba. Aí está a essência do pecado. Indo mais adiante, toda tentativa de justificar-se é inútil. Não tente justificar. Eu sou bonzinho. Eu vou na igreja. Eu faço tanta coisa boa para os outros. Isso não serve em nada para Deus. Por quê? Deus já pegou a mim, já pegou a você, já pegou o melhor homem de Ribeirão Preto, o melhor homem do Brasil, o pior homem do Brasil, já pesou todos na balança e todos foram achados em falta. A balança de Deus é justa. E todo homem é colocado no lado da balança, do outro lado tem o peso certo da justiça de Deus, e todos foram achados em falta. Outro detalhe, presta atenção aqui, que é tão importante: a ausência de justiça manifesta-se numa falta de paz. Quando falta justiça, quando falta paz com Deus, olha, queridos, então aquela pessoa não tem tranquilidade por dentro. Quando devemos a alguém, nós não temos paz com aquela pessoa. Se você está devendo ao seu amigo, você não tem paz enquanto não pagar. Nós devemos a Deus. A Bíblia inteira fala que nós pecamos contra Ele, que nós ofendemos a Ele, que nós xingamos a Deus com nossa vida, que nós viemos para o mundo para isto. E outro detalhe: como pagar a Deus? Como é que eu vou pagar? Eu não posso pagar a Deus. Mas os pecadores por quem Cristo morreu, os eleitos de Deus, eles não ficam se justificando. Não. Eles olham para si e dizem: a justiça está longe de nós. Se um pecador entra aqui querendo a salvação em Cristo, ele vai dizer o quê? Eu não tenho justiça, eu estou indo para o inferno, eu mereço a condenação, eu sou um culpado perante Deus. Ele não vai jogar a culpa para a esposa, ele não vai jogar a culpa para o marido, não vai jogar para os pais, nem para a sociedade. Ele vai dizer: a culpa é minha. É assim que o eleito faz. A luta natural é para provar a Deus que a justiça está dentro de nós. Essa é a luta natural do homem. Ele sempre quer frequentar. Se essa igreja aqui não dá, eu vou para aquela. Se aquele pastor não prega o que eu gosto de ouvir, eu vou para aquela outra igreja que ele vai falar o que eu gosto de ouvir. Nós sempre estamos querendo, queridos, provar a Deus que nós somos alguma coisa. Mas você sabe o que a Bíblia diz? Que a nossa justiça é como trapo de imundície. Tudo que nós fazemos para Deus não vale nada. É como se você pegar um pano sujo e torcer, só imundície, coisa que você não quer que nem cheirar. É assim que Deus olha para a situação do homem. Também não tente esconder sua condição de mendigo, completamente afastado de Deus e da glória dele. Não tente. Para Deus o homem é nada. O que você tem, o que você vai levar? Quando partir deste mundo, o que você vai levar? O que você tem de bom para herdar o céu? Nada, nem eu tenho. A segunda lição que aparece aqui é a incapacidade dos eleitos em viver em santidade. Olha o que ele diz no versículo 9: por isso o juízo está longe de nós, a justiça não nos alcança. Na outra tradução, que é a tradução atualizada, ele diz: a retidão não nos alcança. Que coisa! O evangelho de hoje está buscando os homens para adorar a Deus. A Bíblia não busca os homens para adorar a Deus. A Bíblia chama os homens para se converterem, para abandonar seus maus caminhos, seus caminhos tortuosos. Os eleitos de Deus não estão procurando viver em santidade. Por quê? Eles sabem que não podem viver. Eles dizem o quê? A perfeição está longe de nós. Eu não vim aqui para ser melhor, eu vim porque eu sou pior.
Os eleitos de Deus fazem isso. As minhas mãos estão manchadas, eu não consigo lavá-las. Eu fui naquela igreja, batizei, mas o pecado não sai, a maldade não sai. Eu já tentei melhorar minha visão das coisas, mas eu sei que eu tenho uma mente contaminada e uma visão errada. Eu estou da cabeça aos pés estou sujo. Os eleitos fazem isso. Os não eleitos, eles tentam empurrar com a barriga o viver. Eles dizem: vou tentar ser do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei. Eu vou tentar naquela igreja ser mais legalista, procurar uma roupa melhor, um viver mais adequado, diferente, mas não consegue. Por quê? A vida é tortuosa. Por fora o pastor pode dizer: aquele homem é santo. Por dentro Deus diz: ele é torto. Olha, por fora você pode ser alguém incrivelmente aceitável perante os homens. Por Deus diz: o seu viver é tortuoso. O não salvo, ele desconhece o poder da graça. Por isso, não depende de Deus para viver. Em terceiro lugar aqui nesse subponto, humildade, sinceridade e confissão fazem parte dos eleitos. Humildade, sinceridade e confissão. Nota a vida de Zaqueu. Quando Jesus chegou lá, ele não ficou justificando a sua vida. Quando chegou na casa dele, ele queria só uma coisa: ele queria ouvir de salvação. Ele apresentou a sua vida. Ele disse: Senhor, se alguma coisa eu tenho errado, vou mudar. Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa. É sempre assim com os eleitos. Nota o ladrão na cruz. Quando ele encarou Jesus, quando ele viu a glória do Salvador preso na cruz, quando os olhos dele foram abertos para ele ver que ali era mais do que um homem, era o próprio Senhor, o grande Jeová, que veio, que foi prometido no Velho Testamento vir para salvar perdidos. Era o Cordeiro de Deus preso na cruz. O que aconteceu? Ele olhou, era a chance dele, a chance de salvação. Senhor, lembra-te de mim. É assim que o eleito faz. Ele diz: eu quero ir para o paraíso, eu estou vendo o inferno aberto diante de mim, eu vou cair lá. Se o Senhor não me socorrer agora, eu vou tombar no abismo. Quando um eleito é salvo, é impressionante, ele passa a viver como um santo, mesmo reconhecendo que ele quer caminhar, aperfeiçoar em santidade. Ele deseja santidade. Por quê? Quando uma pessoa é salva, o Evangelho santifica a alma, o Evangelho coloca reto um homem torto. E o seu desejo de andar com Deus, de viver em retidão, esse desejo é alcançado. Enquanto você não for salvo, não tem uma igreja sequer que poderá melhorar a sua vida. Não tem. A nossa natureza, queridas, é como a de um leão. Põe a palavra de Deus para um homem não salvo, ele não quer saber. Um leão só gosta de carne, o pecador só gosta do mundo. A ovelha quer os pastos verdejantes. Por isso que a ovelha vem buscar. Em terceiro lugar, ou em segundo lugar, digo, tem um clamor pela ausência da verdade. Olha o versículo 10. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Escuridão. Se desligarmos aqui, o que vai acontecer? Imediatamente nós ficamos parados, não podemos agir. Eu não estou vendo os bancos, eu não estou vendo a porta de saída, está tudo escuro. Os eleitos estão falando o que aqui? No versículo 10, nós estamos em escuridão, nós não estamos vendo o lugar de saída, nós não estamos vendo uma porta de escape. O que eles querem? Eles querem a verdade, só isso.
não é verdade com mentira. Não é meia verdade e meia mentira. Não, é a verdade. A verdade esclarece tudo. Quando você está pegando o seu carro para sair à noite, a primeira coisa que você faz depois de ligar o carro, liga o farol. Que o farol ilumina a frente e você vai com certeza. É assim os eleitos. Eles querem a verdade. Eu li a respeito de uma tribo de índios na Venezuela. Aquele povo nunca tinha entrado lá alguém fora da tribo, porque quando ameaçavam entrar, eles matavam. Entrou um missionário. Aquele homem foi com um amor de Cristo incrível para aquele povo. Na recepção daquela tribo, ele teve uma flechada bem na poupança dele. Foi a recepção da tribo. Ele foi jogado na tribo. Ficou lá muito tempo até aprender a língua do povo. Quando ele aprendeu, ele foi conhecendo o histórico daquela tribo. Eles cortavam uma bananeira, e os irmãos sabem que a bananeira parece um livro, um rolo, assim, fechado, quando você corta. Aquele povo dizia: eis aqui um livro que vai contar a história de alguém que virá para nos falar de Deus. Aquela tribo estava esperando aquele homem. Impressionante. Se os irmãos abrirem o livro de Josué, o capítulo 2 é incrivelmente dramático, porque 2 espias, 2 jovens, foram mandados para espiar a terra, a cidade fechada com muro, e quando eles entraram lá, foram imediatamente para a casa de Raabe, uma prostituta. Ela os recebeu. Ela era do povo de Jericó. Ela podia imediatamente denunciar aqueles homens. Eram espias. O rei poderia mandar matá-los logo, mas ela escondeu os espias. Sabe o que estava acontecendo com aquela mulher? Ela estava esperando aquele momento. Ela esperava que alguém de Israel entrasse lá para falar do Deus de Israel. Ela disse o quê? Eu estou esperando vocês. Ela como que estava anunciando essa espera? Eu soube do Deus de Israel. Eu soube que Ele abriu o mar vermelho e vocês passaram. Eu sou desse Deus. Ela, em outras palavras, estava dizendo: eu temo esse Deus. Eu quero me salvar. Eu não quero enfrentar esse Deus como meu povo quer. Meu povo está se escondendo desse Deus, mas eu não. Eu quero uma prova de que vocês vão salvar a minha vida e a vida de minha família. Foi assim que Raabe foi salva e toda a família dela, e ela passou a pertencer ao povo de Israel. Os eleitos esperam a verdade chegar. Outro detalhe: os eleitos aguardam alguém com plena luz, não alguém com falsa luz. Nós estamos cheios de falsos mestres hoje. Nós estamos cheios de elementos que querem ganhar a atenção do povo, que querem ganhar o dinheiro do povo. Os eleitos estão atrás da verdade, e a Bíblia diz: como pregarão se não forem enviados? Muitos correm para pregar. Deus falou: não enviei. Se você tentar, qualquer pessoa daqui sair para pregar sem Deus mandar, vai pregar mentira. Olhem bem, precisa ser a verdadeira luz. Os eleitos não ficam satisfeitos a não ser com a verdade. Eu já conversei com várias pessoas. Minha conversão foi assim. Uma delas falou: eu estava indo para tal igreja, mas eu vi que não era verdade, era pura mentira. Até que um jovem contou para mim: eu e meu pai abrimos a Bíblia e vimos a verdade ali. Eu contei para os irmãos daquele médico que foi visitar John MacArthur na igreja dele. Ele era judeu, um médico judeu. Ele entrou no escritório do pastor John MacArthur, e John falou para ele: o que o senhor deseja? Ele disse: minha vida está arrasada. Eu sou médico judeu,
Eu tenho uma clínica de aborto. Já fiz milhares de abortos. Eu não sei o que fazer. Eu tinha a primeira esposa, abandonei. Tinha outra, abandonei, então com a terceira. João falou para ele: eu não tenho resposta para você, mas eu vou dar para você a Bíblia. Você pode ler esse livro aqui. Mandei ele ler o livro de João. Ele falou: tá bom. Foi. Outro tempo ele voltou. Ele voltou cheio de felicidade. Ele disse: eu li o livro de João e eu descobri que Jesus é Deus. Aí eu li o livro de Romanos e foi lá que eu compreendi a grande salvação que Deus tem. Ele se converteu, disse: fechei a clínica de aborto, voltei para minha esposa. Olha que coisa incrível que Deus faz quando os eleitos vão atrás dele. Impressionante quando Deus chama os eleitos. Às vezes, queridos, a realidade da escuridão vem com oração. Muitos cegos não percebem a sua cegueira enquanto Deus não revela. Às vezes a igreja está orando e Satanás está em uma luta incessante para impedir que a verdade entre. Ele está numa agonia tremenda, usando todos os argumentos e todos os instrumentos para que a verdade não entre. E a igreja está orando para a salvação dos eleitos de Deus, para que os pecadores sejam convertidos. Então, queridos, nem sempre a luz vem com a mensagem pregada. É quando Deus mostra a verdade que pecadores começam a enxergar. É quando Deus chega e mostra a verdade no íntimo. A próxima lição aqui, nesse ponto: a espera de direção certa. Olha o versículo: apalpamos as paredes, como os cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. O que é isso? A espera da direção certa. Vamos expor isso para os irmãos. Em primeiro lugar, a verdade chega com clareza e brilha na alma. Eu tenho que pregar o evangelho, mesmo que fique vazio aqui. A ordem de Deus é que eu pregue a verdade. No dia certo, Ele promove avivamento. A verdade tem que brilhar. A luz tem que ser clara para todos. Oh, queridos, Deus revela o que aos pecadores? Ele revela o amor eterno dele. Ele revela a solene verdade da cruz. Deus não tem uma mensagem diferente. Cristo não veio para arrumar nossa família. Ele não veio para arrumar tirar os drogados de lá do mundo de drogas. Ele veio buscar e salvar perdidos. Ele veio buscar pecadores arrependidos. Quando um homem se converte, ele ama a família. Quando uma mulher se converte, ela respeita o marido. Quando um jovem se converte, ele muda a atitude dele. Nós estamos num mundo que está saturado da palavra de Deus. Não odeia a palavra, que odeia a palavra de Deus. Deus quer expor a verdade solene da cruz. Não tem outra mensagem. Ou o homem subirá para o céu ou descerá para o abismo. Deus revela à alma seu perdão, purificação, aceitação do pecador em Cristo. É só isso que Deus quer. Vinde a mim para ser aceito no amado, para ir para o céu. A obra de salvação é essa, queridos. Outro detalhe: a verdade do evangelho brilha o caminho a seguir. Como assim? Mostrando que um novo homem, mostrando como um novo homem pode andar. É impressionante como o evangelho faz. O homem que antes andava no caminho largo, antes satisfazia os desejos da sua carne, agora ele anda para o céu. Incrível obra do evangelho. Nota também, queridos, mostrando a liberdade que há no novo e vivo caminho. A vida cristã não é cheia de escravidão, coisa nenhuma. A vida cristã sobe com liberdade, com asas para voar, sobe rumo ao céu,
Quando o crente está sentindo o peso, é o peso da carne, não da graça. Quando ele está sentindo pesado para andar, é por causa do peso do mundo e da carne, não da graça. A graça dá liberdade para andar, dá alegria para subir. Quando alguém está descendo, é fácil descer. Para descer é simples, só soltar-se. A verdade mostra a abundante força da graça para suprir o homem de poder. Eu não tenho poder para andar, o poder vem da graça. Eu não tenho poder para a santidade, o poder vem da graça. Eu não tenho poder para ser um homem de Deus em minha casa, o poder vem da graça. Nenhuma mulher crente tem poder para andar com Deus e obedecer a Deus no seu lar. O poder vem da graça. Ninguém pode vencer a tentação a não ser no poder da graça de Deus. Também a verdade do Evangelho mostra quem são os verdadeiros inimigos. Antes da salvação, o homem não conhece quem são seus inimigos. Ele desconhece o diabo, ele não sabe quem são os poderes das trevas, ele não sabe quem é o mundo terrível. Mas quando a graça de Deus salva o perdido, ele passa a entender todas essas coisas e conhecer quem é o verdadeiro Deus. E finalmente aqui mostra o destino eterno, o lar onde ele vai chegar. Nosso alvo é o céu. Para onde nós estamos indo? Para a glória eterna. Jesus nos comprou para lá. Ele nos chamou para lá. Lá que está a minha família. Lá que está o meu Senhor. Lá eu terei um corpo de glória. Aqui não. Lá eu serei perfeito. Aqui não. Então eu estou caminhando para lá. Lá que vai ser a minha felicidade completa, é lá. Aqui não. E para encerrar, agora chegarei à parte final. Tem o clamor pela salvação. O quê? Olha o versículo 11. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não há. Pela salvação e está longe de nós. O que é isso? Impressionante. Como é que eu vou saber que alguém é um dos eleitos? Vamos supor que enche de 100 pessoas aqui no culto. Como eu vou saber quem são os eleitos? Como? Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vem, como eu saberei que aquela pessoa é um escolhido de Deus? Eu não sei. Não tem a marca de eleito na testa, não tem a marca de eleito na mão, não. Como saberei? A resposta está aqui. Olha o versículo 11. Ele usa vamos dizer assim, ele usa aquela linguagem que cada crente deve apreciar, a hermenêutica de Deus. Olha o que ele diz: apalpamos, ou todos nós bramamos como ursos. A ideia aqui é qual? O que ele quer ensinar com isso? É que os eleitos, eles têm uma reação a respeito de justiça. Quem vai nos julgar? Quem? O eleito não tolera palavras bonitinhas, não. O eleito não tolera pão com manteiga, nesse sentido de ouvir do Evangelho. O eleito quer saber quem vai nos julgar. Tem alguém que vai perdoar os meus pecados? Então ele enfrenta como urso. Sai da frente. Tem alguém atrapalhando? Sai da frente. Eu vou caminhar para lá. Tem um pai de família que está impedindo dos eleitos ser salvos? Sai da frente. Ninguém vai atrapalhar. Ele vai como urso. Ele está bramando como urso. Ele vai atrás. Ele vai procurar. Ele está atrás. Sai da frente. Nesse caso, o eleito é feroz. Ele busca a verdade. Quem pode me julgar? Quem? Aí ele ouve a história da cruz. Alguém morreu por mim. Alguém pagou por mim. Alguém morreu para pagar os meus hediondos pecados. Alguém fez isso.
Ele quer saber. Quando ele ouve, a coisa muda. Olha o que diz. Todos nós gememos como pomba. Olha a diferença. Do bramido para o gemido. Do bramido do urso para o gemido de pomba. Vocês já viram o gemido de pomba? Parece um choro. É os eleitos olhando a Jesus Cristo. Senhor, quem me poderá salvar? O Senhor. Os eleitos ouvem a voz. Eles ficam clamando. Quem? Quando Saulo tombou por terra, no caminho de Damasco, caiu o velho homem ali, no chão, tombou. Lá se foi o velho homem em Adão. Mas quando ele ergueu a voz, estava ali, quem és tu, Senhor? Estava um urso bramando. Aí tudo mudou. A voz dele soou como pomba, ao conhecer o seu Salvador. Oh, que história bendita! Quem poderá salvar? Esta é a mensagem que tem. Se lotar de almas aqui, elas vão ser salvas, apenas clamando. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus tem essa salvação gloriosa para os perdidos. Ele não tem uma metade de salvação. O que está faltando? Está cheio de gente em Ribeirão Preto? Tá, mas não tem perdidos. Os eleitos se veem perdidos. Jesus veio buscar perdidos. Ele não veio buscar pessoas que está tudo bem com elas. Não veio buscar as pessoas para melhorar a vida delas. Ele veio buscar e salvar perdidos. Todo aquele que clamar será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez tenha alguém aqui que nunca foi salvo. Nunca. Mas é um desejo do seu coração? Você deseja continuar do jeito que está no pecado, vivendo assim, achando que está tudo bem? Não. O eleito clama. Eu quero ser salvo. Eu quero entrar no céu um dia. Eu quero que meus pecados sejam perdoados, apagados. É isso que eu desejo. Vamos ficar.